Olá, meu nome é Vivian, eu sou fonoaudióloga com especialização em linguagem e psiquiatria infantil e nesse vídeo vou falar sobre o autismo ou transtorno do espectro autista. Então, primeiro, o que é o autismo? O autismo ele é um transtorno do desenvolvimento que está presente desde o nascimento ou desde o início da infância. O autismo ele não é uma condição única. Ele é um conjunto, um contínuo, um espectro de transtornos que apresentam comprometimento na comunicação, no relacionamento ou interação social e no comportamento. Em relação à comunicação, a maior dificuldade está em como a criança com autismo, com o transtorno do espectro autista, usa essa comunicação. Em como a criança usa a fala, os gestos e o olhar para se comunicar. Em relação aos relacionamentos, essa criança vai ter dificuldade para fazer amizades e manter essas amizades, vai ter dificuldade para se colocar no lugar do outro. E em relação ao comportamento, essas crianças têm interesses restritos, fixos e intensos. Elas tendem a ficar bastante presas à rotina. Como eu falei anteriormente, o transtorno do espectro autista é um conjunto de transtornos que engloba desde os casos mais graves, por exemplo, aquela criança que não consegue falar, que interage muito pouco, que só consegue se comunicar apontando figuras no tablet, ou então que costuma se balançar e fica fazendo esse movimento de balanceio para frente e para trás, ou então que quando fica nervosa, ela se machuca, ela se bate, até aquela criança que fala bastante, que usa palavras difíceis para se comunicar, que aprendeu a ler muito cedo, por volta dos 3, 4 anos, tem uma habilidade incrível em matemática, mas que durante a conversa ela apresenta grande dificuldade. Ela tem dificuldade de fazer o contato visual, de olhar nos olhos de quem está falando, ela tem dificuldade de iniciar uma conversa, ela se sente muito incomodada quando ela precisa conversar ou se relacionar com outras pessoas. E quais são as causas do autismo? O que causa o autismo? Hoje em dia, acredita-se que o autismo ele é causado por múltiplas causas, não tem uma causa única. Assim como ele é um espectro de transtornos, ele também é um espectro de causas. O primeiro fator que pode levar a uma criança a ter o autismo é a idade avançada dos pais durante o momento da concepção. Ou seja, quando os pais são mais velhos, já têm uma idade mais avançada e decidem ter um bebê. Segundo, tem algumas mulheres que durante a gravidez elas fazem uso de um medicamento para epilepsia chamado ácido valproico. E esse medicamento, ele aumenta as chances da criança, do bebê, nascer com autismo. Ele aumenta o risco do bebê nascer com autismo. Terceiro, agentes infecciosos. Algumas infecções, elas podem causar o autismo. E o quarto é o fator genético, que é o fator que está bastante em evidência, que ele está sendo pesquisado, estudado pelos cientistas, pelos geneticistas. Quando a gente analisa alguns dados, para cada 4 meninos tem uma menina que tem autismo, ou seja, para cada 4 homens tem uma mulher com autismo. O outro dado é que entre gêmeos univitelinos, se um tem autismo, o outro tem 77% de chance de ter autismo. Não é 100%, mas é 77% de chance. Quando são gêmeos bivitelinos, essa porcentagem cai para 31%. E quando são irmãos de diferentes idades, a porcentagem cai para 20%.
Então, quando a gente analisa esses dados, a gente percebe que o fator genético ele merece ser investigado. Ele tem uma importância grande. As pesquisas estão indo na direção de descobrir o cromossomo ou o gene, combinação de genes que causam o autismo. Em relação às estratégias educativas e terapêuticas, é importante vocês saberem que os autistas, eles aprendem de um jeito diferente. Eles sentem muitas vezes de um jeito diferente. Eles absorvem os estímulos do meio, os estímulos ao redor deles de um jeito diferente. Então nós, enquanto educadores e terapeutas, nós devemos ensiná-los e educá-los de um jeito que lhes sirva melhor. No nosso país, muitas vezes os pais demoram para descobrir que o filho tem um transtorno do espectro autista e essa criança só vai receber o diagnóstico com 3, 4, 5 anos. Os pais relatam dificuldade para perceber que algo não está indo bem e também para identificar os sinais de autismo. Por isso, no próximo vídeo eu vou falar um pouco mais sobre como identificar sinais de autismo, sinais do transtorno do espectro autista em bebês e em crianças bem pequenas. Obrigada pela atenção, eu estou à disposição para esclarecer dúvidas, para responder comentários. Um beijo e até o próximo vídeo.